Você já roubou alguma coisa? Seja honesto, você já roubou alguma coisa? Talvez tenha pego o telefone do seu irmão para jogar sem que ele soubesse, ou talvez tenha pegado emprestado um pacote de biscoitos da loja. Esses podem ser pequenos deslizes, mas em comparação com algumas coisas que foram roubadas ao longo da história, eles são absolutamente insignificantes. Quero dizer, o que é um pacote de biscoitos comparado a uma casa inteira, um navio gigantesco ou até mesmo um arranha-céu? Sim, prepare-se para aprender sobre a arte do roubo, enquanto exploramos alguns dos maiores objetos já roubados. Mas antes de começarmos o vídeo de hoje, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações para saber quando postarmos vídeos novos e não perder nadinha. Tanques gigantes. Se eu pudesse dirigir qualquer veículo na Terra, seria um tanque. Eles são enormes, intimidadores e têm grandes canhões na frente. Na minha opinião, são o veículo perfeito. Claro, eu precisaria das credenciais certas. Nem todo mundo pode dirigir essas máquinas de guerra, embora tente dizer isso a Shawn Nelson. Na noite de 17 de maio de 1995, os cidadãos de San Diego, que estavam no trânsito, testemunharam a assustadora visão de um tanque rolando pelas ruas. O ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos Shawn Nelson havia roubado um tanque M63 Patton do arsenal da Guarda Nacional da Califórnia e estava causando estragos pelo bairro. Agora, um tanque M63 tem cerca de 9,4 metros de comprimento e pesa mais de 57 toneladas totalmente carregado. Felizmente, esse tanque não estava carregado, mas ainda assim, nem mesmo o maior caminhão de bombeiros da época teria sido pesado o suficiente para parar esse monstro em movimento. Enquanto Nelson avançava pelas ruas, ele destruía veículos, esmagava postes de luz e atravessava barricadas. Felizmente, ninguém foi gravemente ferido. Perseguido pela polícia, a jornada de Nelson chegou ao fim quando ele dirigiu sobre uma barreira na estrada, ficando preso no processo. A polícia abriu a escotilha e ordenou que o ladrão se rendesse, mas Nelson se recusou, e então, digamos apenas que ele não sobreviveu ao processo de remoção. O perigo acabou, mas como ele conseguiu roubar um tanque do arsenal da Guarda Nacional, uma instalação cercada por cercas de 2,4 metros de altura cobertas com 3 camadas de arame farpado para impedir a entrada de intrusos? Sem mencionar todo o pessoal militar no local. Naquela noite, os portões do arsenal estavam desprotegidos porque o pessoal estava trabalhando até tarde. Às 18h30, Nelson simplesmente dirigiu para o complexo sem ser contestado, antes de quebrar as trancas de não um, nem dois, mas 3 tanques diferentes antes de ligar o M63. Às 18h45, ele atravessou os portões e começou sua fúria. O estado do crime. Sempre ouvimos sobre ladrões fugindo com telefones, joias e dinheiro. PFFT pedestre. Que tal um prédio? E não qualquer prédio. Em 2008, o New York Daily News realizou um dos maiores roubos da história dos Estados Unidos, roubando o arranha-céu mais icônico da América, o Empire State Building. Antes que você pergunte, não, os repórteres não carregaram a torre de 426 metros de altura. Em vez disso, eles roubaram através da mágica dos documentos. Jornalistas do News submeteram documentos falsos ao escritório do secretário da cidade, buscando transferir o Empire State Building para suas mãos. A escritura tinha o nome Nelots Properties LLC, que, como alguns de vocês podem ter notado, é Solen, roubado, escrito ao contrário. Se isso não fosse ousado o suficiente, eles listaram a estrela de King Kong Five e o infame ladrão de bancos Willie Sutton como testemunha e notário. Apenas 90 minutos depois, o Empire State Building foi transferido legalmente da Empire State Land Associates para a fictícia empresa Nelots, de propriedade do jornal. Não se preocupe, os repórteres não transformaram o prédio em sua cobertura pessoal. No dia seguinte, eles devolveram o prédio de 2 bilhões de dólares aos seus legítimos proprietários. Qual foi o motivo desse elaborado golpe? O melhor tipo de razão, provar um ponto. O jornal pretendia expor uma falha gritante no escritório de registro da cidade. Os funcionários não precisavam verificar as informações, levando a todo tipo de caos na maneira como a cidade documentava escrituras, hipotecas e outras transações. O Daily News descobriu casos em que criminosos, fingindo ser proprietários falecidos há muito tempo, conseguiram falsas escrituras de propriedade e saíram com milhares em dinheiro de hipotecas. Interessante.
Se me derem licença, preciso enviar alguns formulários para o escritório de registro da cidade de Nova York, filho da praia. Não há nada que eu goste mais do que uma viagem à costa, nadar no mar, saborear um sorvete, roubar uma praia inteira para o comércio ilegal de areia. Espera, o quê? Sim, em 2008, em Trelawney, Jamaica, uma praia inteira foi roubada durante a noite. Uau! Eles devem ter tentado construir um grande castelo de areia. Os ladrões de areia fizeram uma fuga limpa com cerca de 500 caminhões cheios de areia da praia de Coral Springs. De maneira bastante suspeita, nenhuma testemunha ocular apareceu, então como isso foi roubado é um mistério. Os ladrões podem ter feito isso à mão, como esses mineradores de areia em Gana, ou poderia ter sido roubado por grandes escavadeiras. Uma escavadeira pode cavar até 1.000 metros cúbicos por dia, e isso é o equivalente a 1.000 banheiras de hidromassagem cheias de areia. Desde o roubo, não houve sinais dos suspeitos ou da areia. Com 400 metros de terra desaparecida, a enorme escala do roubo levou alguns a apontar o dedo para empresas de hotéis. Alguns sugerem que essas empresas levaram a areia para reformar suas próprias praias privadas ou para impedir que resorts rivais abrissem em seu território. O nível de corrupção pode alcançar a mais alta lei do país. Até mesmo policiais e políticos foram acusados de conluio com os ladrões de praias. Você vê, ladrões de areia são clientes desagradáveis. Ativistas, jornalistas e funcionários do governo que ousaram se opor a eles muitas vezes acabam desaparecendo tão misteriosamente quanto a areia. Esse material granulado não é apenas para cavar. É o principal ingrediente no cimento, concreto e vidro. Uma escassez global de areia desencadeou violentas gangues do mercado negro que limparam rios, praias e até pequenas ilhas, destruindo habitats e vida selvagem no processo. Infelizmente, o problema deve piorar à medida que a população mundial cresce, junto com a demanda por infraestrutura. Tudo isso por causa da areia? Isso vai me levar um tempo para processar. Sequestro à vista. O velho ditado diz: quanto maiores eles são, mais difícil eles caem. Isso é certamente verdade para um navio de cruzeiro que foi roubado. Ok, não era um desses navios de cruzeiro modernos e luxuosos, era o Achille Lauro, que foi tecnicamente roubado em 1985. Este navio de cruzeiro italiano tinha 24,6 metros de largura na viga, que é o ponto mais largo do navio para nós, leigos, e se estendia por um colossal comprimento de 196 metros. Isso é mais longo do que o monumento de Washington é alto. Como você rouba algo assim? Certamente, você não pode simplesmente sequestrar um navio tão grande levando-o embora? Isso seria muito óbvio e exigiria centenas de helicópteros para realizar. Mesmo desviá-lo do curso chamaria a atenção. É grande demais para roubar, ou assim você pensaria. Em 7 de outubro, logo após zarpar de Alexandria, Egito, um mordomo encontrou 4 homens tentando limpar gasolina de suas metralhadoras com um secador de cabelo. Esses caras estavam fingindo ser passageiros, mas na verdade eram sequestradores, ali para tomar o controle do barco. Ao serem descobertos, eles agiram rapidamente, invadindo o salão de jantar e alegando que havia 20 homens armados a bordo do navio. Havia apenas 97 passageiros a bordo, a maioria deles idosos ou deficientes. Os outros 651 turistas a bordo do navio haviam ficado no Egito para fazer turismo em Alexandria, então não havia muito que os restantes pudessem fazer contra os 4 militantes. Os sequestradores radiaram para as autoridades sírias exigindo a libertação de seus camaradas presos e permissão para atracar em um porto sírio. A Síria nunca respondeu. As coisas começaram a ficar feias quando, em 9 de outubro, um comandante terrorista arranjou para que o Lauro atracasse no Egito. Após tentar e falhar em escapar, os terroristas foram presos com a ajuda das autoridades americanas e italianas e condenados. A sorte do Lauro não melhorou após retomar o serviço. Em 1994, ele pegou fogo na costa da Somália e afundou. Dilema clerical. Todos temos aquele medo de que um ladrão invada nossa casa e leve nossos pertences. Mas e se o ladrão levasse sua casa? Em 2021, em Luton, Reino Unido, esse cenário exato aconteceu. Mike Hall era um vigário que estava trabalhando fora de sua casa em Luton, cumprindo seus deveres sagrados no norte do país de Gales. Em agosto, do nada, seus vizinhos ligaram, dizendo que tinham visto um intruso em sua casa.
Entendivelmente preocupado, Hall voltou correndo para Luton, apenas para descobrir que as chaves de sua porta da frente não encaixavam mais. Um estranho abriu a porta, e Hall forçou a entrada. Uma vez dentro, o vigário encontrou sua casa em Luton saqueada, o reboco nas paredes arrancado. Acontece que o estranho era um construtor, que estava reformando sua casa. Ele exigiu uma explicação, pois não havia encomendado nenhuma obra. Foi quando outra pessoa apareceu e disse ao confuso clérigo que a casa em que todos estavam era dele, e que era o vigário quem estava invadindo. Descobriu-se que, enquanto Hall estava fora, ladrões invadiram sua casa através de uma janela e mudaram as fechaduras. Então esses golpistas astutos usaram uma carteira de motorista falsa para se passar pelo reverendo, criaram uma conta bancária falsa em seu nome e ligaram para advogados, fingindo ser Hall. Eles instruíram a venda da casa por 131 mil libras esterlinas, um pouco mais de 150 mil dólares, muito abaixo do valor de mercado real da casa, para que vendesse rapidamente. Consequentemente, os novos proprietários agora possuíam legalmente a casa, e não havia nada que a polícia pudesse fazer. Parece mais estranho que ficção, mas enquanto estou fazendo este vídeo, o caso ainda está em andamento. Nenhuma prisão foi feita, e os novos proprietários ainda se recusam a devolver a casa ao seu legítimo dono. Escola fora para sempre. Vamos ser honestos, alguns dias, todos desejamos que nossa escola desaparecesse, certo? Bem, para os alunos da escola secundária Witzig em Cape Town, África do Sul, esse desejo se tornou realidade. A história começa em 2019, quando a escola secundária, que é o equivalente a um colégio americano, teve que fechar suas portas. O bairro foi tomado por gangues criminosas violentas. As pessoas estavam sendo ameaçadas e a escola se tornou um alvo de terrível vandalismo. Witzig até tentou empregar guardas de segurança, mas os criminosos os expulsaram, transformando a área em uma zona de guerra, com funcionários e alunos frequentemente sendo pegos no fogo cruzado. Após isso, os fundos destinados aos reparos da escola secaram rapidamente, levando-a a se deteriorar até fechar completamente. Antigamente, a escola exibia um auditório, cafeteria e 5 blocos de salas de aula. Desde então, os ladrões pilharam o prédio tijolo por tijolo, deixando apenas uma carcaça do que antes era uma escola. Dê uma olhada no Google Earth, e você verá como a escola desapareceu em apenas 6 meses. Tudo, desde janelas, eletricidade, encanamento e quadros negros foram saqueados. Dizem que venderam os tijolos por 31 centavos cada e 6 dólares e 23 centavos por cada janela. Adeus cedro. Vamos para a ilha de Vancouver, no Canadá, onde as árvores são tão legais quanto as pessoas, ou pelo menos eram até 2012. Em maio daquele ano fatídico, guardas florestais do Parque Provincial Carmana-Valbre encontraram uma árvore de cedro vermelho de 800 anos com um corte bastante suspeito. As árvores geralmente não têm isso, tem? A árvore teve 80% de seu tronco de 2,7 metros de largura cortado, e os funcionários do parque decidiram que era inseguro deixar a árvore em pé, então a derrubaram. Então deixaram a árvore para se decompor naturalmente e se tornar um lar para a vida selvagem. Mal sabiam eles que isso fazia parte de um plano ardiloso. Depois que os oficiais derrubaram a árvore, os madeireiros ilegais que haviam cortado a árvore voltaram e a arrastaram, pedaço por pedaço. A polícia ficou perplexa sobre quem eram os ladrões de cedro e é improvável que os capturem, a menos que um deles comece a vender esculturas de madeira gigantes. Os ladrões conseguiram ocultar as marcas de pneus deixadas no chão da floresta, deixando poucas evidências para trabalhar. Um cedro vermelho ocidental pode crescer mais de 70 metros de altura, então esses caçadores furtivos não seriam seus lenhadores comuns. Eles precisariam de equipamentos pesados e caminhões gigantes. Um coletor de lenha em uma caminhonete não teria capacidade para carregar uma árvore inteira daquele tamanho. Infelizmente, esse tipo de roubo de árvores está se tornando mais popular. Desde 1853, cerca de 90% das florestas de baixa elevação da ilha de Vancouver, onde as maiores e mais antigas árvores podem ser encontradas, foram desmatadas. Qual é a raiz de todo esse roubo de árvores? Bem, um grande cedro vermelho ocidental pode render milhares de dólares através da produção de telhas, tábuas e vários outros produtos de madeira. O parque é bastante desabitado e protegido por poucos guardas, então os criminosos puderam realizar seu roubo sem interrupções.
Você sabe, há muitas outras oportunidades de roubo menos prejudiciais ao meio ambiente por aí. Esses ladrões deveriam realmente diversificar. Isso é tudo. Infelizmente, minha cabine de gravação também foi roubada comigo dentro. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e ser o primeiro a assistir. Até a próxima!